Olá, eu muito agradeço a você que acessou a este canal. Bom, conta-se uma história de que uma criança surpreendeu a sua mãe com uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: Mamãe, como é a morte? Isso mesmo. E aquela mãe, uma mãe cristã, praticante da palavra de Deus, pessoa regenerada, respondeu o seguinte: primeiramente orou e disse o seguinte: meu filho, quando você está esperando seu pai até alta noite, o tempo passa e você não aguenta mais esperar ele. E você dorme no sofá ali. E você não vê quando ele chega. E ele chega e pega você nos seus braços e leva para a sua cama, para um lugar melhor. No outro dia você acorda, você já está lá, sem saber como você chegou até aquele local. Então essa foi a resposta que aquela mãe deu para aquela criança. Muito interessante. Bom, meu nome é João, venha comigo, permaneça até o final desse comentário bíblico, que hoje é um comentário reflexivo, porque devido a essa data que estamos atravessando, tá? Bom, foi o profeta Ezequiel que disse que a sua alma não é sua. Não é sua. A sua alma é apenas emprestada. Você está com uma pérola caríssima com você e que não lhe pertence. É apenas emprestada. Vamos lá. O que é que o profeta disse? Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: Eis que todas as almas são minhas. É Deus dizendo assim. Eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, a sua alma está com você apenas emprestada. Ela pertence a Deus, tá? Sugerindo que um dia Deus vai pedir ela de volta. Aí, deu para você entender que quem toma emprestado um objeto, se a pessoa for honesto, a pessoa vai devolver. Quem emprestou, um dia vai pedi-lo de volta. Vai entendendo as coisas muito interessantes que a Bíblia diz sobre a vida, sobre esta vida, sobre a outra vida, sobre salvação, sobre essas coisas que a gente precisa saber, tá? Bom, mas aí, se na hora da pessoa devolver aquele objeto, tem que estar perfeito, em perfeito estado. Se tiver quebrado, se tiver com defeito, se tiver deformado, o dono daquele objeto não vai aceitar, não vai dar certo. Então aí começa aqui a nossa reflexão. Quando o ser humano nasce aqui neste mundo, ele é uma criança. Uma criança tem apenas o pecado original, ou seja, a natureza de Adão. Ele, a criança, não praticou nenhum pecado. E a Bíblia diz que ele não sabe discernir entre a sua mão direita ou a sua esquerda. Então ele não tem culpa nenhuma, não precisa confessar nada. E Jesus disse que das crianças, das tais é o reino de Deus. Então não precisa fazer nada com uma criança a não se orar por ela e apresentar ela a Deus, né? Mas vamos lá. Agora, quando a pessoa cresce, que vê o mundo colorido, entre aspas, que vê as más influências do mundo, que parece colorida, começa a misturar a sua alma, se misturar com tudo. Aquilo que a Bíblia chama de
pecado, concupiscência e assim por diante. E quando a pessoa chega adulto, a sua alma já não está mais em um estado original. Então, aí que é a nossa reflexão. Quando você for devolver a sua alma para Deus, ela não pode estar nessa situação, porque ela é somente emprestada. Somente emprestada. E um dia você vai devolver. Bom, continuando a nossa reflexão, a Bíblia fala muitas coisas a respeito da morte e explica muito bem o que significa, não precisando mais de nenhuma filosofia humana. Bom, a Bíblia chama a morte de dormir. Quem está morto está dormindo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11. O próprio Jesus falou isso aí, né? Para nós está morto, mas para Deus que pode chamar e ele acorda, como Jesus fez com Lázaro, né? Outro significado que a Bíblia mostra a respeito da morte diz que é desfazer esse tabernáculo terreno, deixar essa casa terrena, significando que o nosso corpo é uma casa, que a alma está dentro e um dia vai sair, vai ter que se mudar. Isso está em 2 Coríntios 5:1. Leia lá. Também em 2 Pedro 1:4 diz que morrer é deixar esse tabernáculo aqui, dizendo que o corpo é um tabernáculo. Mas veja agora uma coisa mais linda no Velho Testamento. Quando o próprio Deus falou que Moisés ia morrer, olha a maneira que Deus expressou. Ele disse, sobe esse monte, morre e recolhe-te aos teus povos. Mas não foi só com Moisés. Olha, isso está escrito em Gênesis 49:38 e é aquele caso de Moisés quando ele foi morrer. Bom, Deus dizia para a pessoa se recolher aos seus povos. Deus dizia assim, olha, morre e vai para onde os teus parentes, vai para onde a tua família, que já morreu, que já está lá. Ou seja, o próprio Deus dizia que a pessoa ia sair daqui e ia lá para o paraíso, aonde os seus parentes já estavam lá, ia se juntar a ele. Foi assim que Deus disse com Moisés. Porque se a pessoa fosse entender, olha, você vai e vai para o cemitério porque seus parentes já estão lá sepultados. Não foi isso. Porque Moisés não foi sepultado em um cemitério. Em um deserto onde não tinha ninguém. Mas Deus disse, olha, vai e te junta aos teus povos. Então, essas coisas. Mas o mais impactante que está dentro do nosso tema é esse. Quando a Bíblia fala em morte, fala que é Deus pedindo a alma. Essa aqui é que é o mais forte, é o mais impactante. A morte é Deus pedindo a alma de volta, porque ela está somente emprestada para você. Isso está lá em Lucas, capítulo 12, e versículo 20, quando Jesus, naquela parábola, disse que Deus disse para aquele homem louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Bom, mas continuando a nossa reflexão, queremos dizer que tem os salvos e os perdidos. Aquelas pessoas que viveram a vida todinha e descuidaram da salvação. Claro que morrerão sem a salvação. E aqueles que durante a vida assumiram a Jesus para a salvação. Essas realmente têm a salvação. Desde o Velho Testamento, a Bíblia já mostra que nem todos são iguais. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Então, é diferente. Tem aqueles que são salvos e aqueles que são perdidos. Isso a Bíblia mostra categoricamente, tá? Agora, uma coisa que vai surpreender você. Você vai pasmar. Tem aquelas pessoas que quando morre, Deus se alegra. Deus acha bom. Deus se contenta com a morte dele. Veja quem é. Você vai pasmar. Bom, está lá no Salmo 116 e o verso 15. Lá diz assim o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que é isso? É um homem justo que vive aqui na terra. É um ser humano que aceitou a salvação. Não entregou a sua alma para ser deformada, porque um dia Deus vai pedir. E esse cristão que segue a Cristo fielmente, tá? Quando ele morre, a Bíblia diz, a palavra diz que Deus se alegra. Você pasmou com isso? Se surpreendeu com isso? É isso mesmo. Por quê? Porque morrendo vai para onde está Deus e acabou-se. Está livre das agruras desta vida aqui. Então, Deus se alegra com a morte do salvo, do justificado, do perdoado, daquele que é um cristão verdadeiramente. Agora, tem aquela morte que Deus fica triste. Pasme também. Aqueles que quando morrem, Deus fica triste. Deus não se contenta. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ali Deus diz o seguinte, ele diz com juramento, ele diz, vivo eu, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Então, juramento por quê? Porque Deus não tem ninguém por quem jurar, então ele jura por si mesmo, ele é o único, ele não tem ninguém por quem jurar. E ele jura que não tem prazer na morte daquela pessoa que é sujo, que entregou a sua alma à sujeira e a alma está deformada. Deus não tem prazer na morte dele, porque a sua alma morre e se perde. Então, são as coisas reflexivas que está aqui dentro da palavra de Deus, tá? Então, vamos lá mais uma coisa. Mas o que fazer para quando a sua alma for, digamos, Deus pede ela novamente, porque vai chegar o dia que ele vai pedir. Claro, a solução é essa. No dia em que Deus pedir a sua alma, é necessário que você seja achado em Cristo. É isso, achado em Cristo. Não é preciso ser muito mal para se perder. E também não é preciso ser um santarrão para entrar no reino de Deus. Não. Basta ser achado em Cristo, porque pecador todo mundo já é. E, digamos assim, herdou o pecado, todo mundo já herdou. Mas agora tem a solução. Não é a placa da sua igreja, não é o nome da sua religião que Deus vai olhar para isso aí, não. Deus vai olhar na hora que ele for pedir a sua alma, é se a sua vida está aqui dentro do evangelho e esse evangelho está dentro da sua vida. É isso que Deus vai olhar. Porque se a sua vida estiver aqui dentro do evangelho de Jesus e o evangelho de Jesus estiver dentro da sua vida, então Deus olha para você e vê a justiça de Cristo. Então é assim que Deus aceita o pecador para a salvação, né? Não é a religião, não é milhares de religião, não. É a providência que Deus tomou. A justiça de Jesus é aplicada na pessoa quando a pessoa assume Jesus.
Se converte a Cristo verdadeiramente. Então aí, segundo disse o profeta Isaías, que essa justiça é como uma roupa que Deus nos veste, vestido do manto da justiça de Cristo. Então é isso aí que Deus quer ver na sua vida. Não é placa de... É claro, você tem que ir para a igreja. Os verdadeiros cristãos em Atos dos Apóstolos, quando a gente lê, eles viviam assim, se congregavam na igreja regularmente. A pessoa tem que se congregar, assim como um soldado que serve ao exército e tem que estar presente no quartel. Tem que frequentar o quartel, senão não aprende, senão não cresce, senão não desenvolve. Então, a vida cristã é assim também. Então, antes que Deus peça a sua alma, você tem que fazer uma reflexão aí. E veja que a sua alma não está mais no estado original. E a sua alma, ela é emprestada, não lhe pertence. E um dia Deus vai lhe pedir de volta. Então, a solução é essa: assumir Jesus na sua vida, se converter a Cristo, se converter ao Evangelho. É preciso que a sua vida esteja aqui dentro do Evangelho e o Evangelho esteja dentro da sua vida. Então é assim que Deus vai olhar para você. Não adianta os dogmas religiosos que os homens inventaram. Não adianta as cerimônias religiosas criadas, né, e colocadas para você pôr em prática. Isso aí não conserta a sua alma. Não, o que conserta a sua alma é isso aqui, são esses ensinamentos. Bom, eu espero que eu tenha lhe ajudado nesse comentário reflexivo, nessa data que estamos atravessando. Antes que Deus peça a sua alma, coloque a sua alma nas mãos de quem pode consertar. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e muito obrigado por ficar até o final dessa gravação.